Olá pessoal, e dando continuidade aqui no na nossa pesquisa, né? Vamos lá. Outra etapa que aí sim pode ser um impeditivo para você estar utilizando o Linux, mas também não é, você não pode colocar isso como uma barreira, você tem que ver como um desafio, né? Aplicativos que você utiliza tanto em produção ou estudos, né? Então a gente tem alguns aplicativos que já são considerados softwares ou pesados ou complexos, que eles são utilizados em algumas áreas específicas, como por exemplo o AutoCAD, utilizado aí muito para a área de engenharia. Robson, o AutoCAD roda no Linux? Não. Nativamente não roda. Tem uma versão para Linux? Não. Não tem uma versão para Linux. As versões que tem é para Microsoft ou Mac. Consigo fazer rodar ele no Linux? Consegue. A versão atual, hoje, nós estamos na versão 2015, roda no Linux? Não. Não roda. Roda versões anteriores e você também muitas vezes não vai conseguir rodar os recursos de 3D, porque geralmente ele vai precisar de drivers e recursos da placa de vídeo. Então nós vamos utilizar um software que vai emular algumas bibliotecas do Windows, mas isso é uma emulação, já não é 100%. Mas você consegue rodar ele para abrir alguns arquivos. Existem algumas versões de soluções de arquivos de CAD, que não é o Autodesk, o próprio AutoCAD, caso vocês queiram estar trabalhando. Mas, lógico, para você que é um engenheiro, migrar para Linux para rodar os softwares do Autodesk já não é o melhor caminho. Próximo, Adobe Creative Suite, né, que são as suítes do Adobe, o tão famoso aí o Photoshop, e depois que comprou outras ferramentas como o Dreamweaver, o Fireworks, o Flash e outros aplicativos aí na parte gráfica e editoração eletrônica, né? Robson, roda no Linux? Não, pessoal. Não roda no Linux. As versões que tem é para Mac ou para Microsoft. Dá para emular e fazer ele funcionar no próprio Linux? Dá. A versão atual, que é a versão CC, você não consegue fazer ela rodar. Versões mais antigas você consegue aí rodar. CorelDRAW também, que é o tão famoso aí para quem trabalha com gráficas. Basicamente, roda no Linux? Não, pessoal, também não roda no Linux. Versões anteriores você consegue rodar. Agora, de cabeça eu só não me lembro a versão, mas o foco dele também é trabalhar com Microsoft e Mac. Se você é um desenvolvedor, tirando aí a suíte do próprio Microsoft, que é a suíte do Office, existem outros softwares da Microsoft. Por exemplo, você é um desenvolvedor Visual Studio, né? Você trabalha muito com Vision ou com Project. O Vision e o Project você consegue rodar, não a versão atual do Office 2013, mas o Office 2010 você consegue, né? Lembrando que recentemente a Microsoft vai disponibilizar o .NET Frameworks Open Source para rodar em Linux. Recentemente aí a Microsoft vai começar a lançar, né, aplicativos aí para o mundo Open Source. Vamos ver se ela roda aí também o Office para Open Source. E se você trabalha com Visual Studio aí na versão 2013 ou 2014, né, se não me engano é o mais novo, você também não vai rodar em Linux, você vai depender aí da Microsoft. E se você tem algum outro software específico que não esteja aqui, você tem que pensar o seguinte, pessoal. Existem vários outros softwares compatíveis, como por exemplo, o Photoshop tem um GIMP, né? O Autodesk tem um OpenCAD. CorelDRAW, existem outras ferramentas que fazem a mesma função. O Vision Project também, existem várias outras ferramentas open source que têm o mesmo objetivo. Não tem os mesmos recursos, mas já é um começo para você também migrar. Mas geralmente o perfil do usuário que utiliza esses softwares, eles já trabalham numa área específica. Não é esse o foco aí 100%. Mas não custa nada vocês migrarem para um Linux e tentar achar algum software compatível que faça a mesma função, né? Vamos lá.
Outras tecnologias aí que você pode ter na sua casa também, pessoal. A gente sabe que rede sem fio da maioria aí das pessoas já tem rede sem fio devido a utilizar notebook, tablet, smartphone. Com o Linux no seu notebook, no seu Ultrabook, no seu netbook, vai funcionar perfeitamente numa rede sem fio. Eu estou acessando aqui minha rede sem fio. Eu já tenho uma placa de rede, o modelo 802.11ac. Está funcionando corretamente aí de 5 GHz sem nenhum problema. Se você tem uma rede PLC, né, que é uma rede via na rede elétrica, também funciona sem nenhum problema aí nos Linux também. CFTV, existem vários softwares para você poder acessar a sua câmera e também visualizar as imagens de circuito fechado de TV, tanto o circuito fechado de TV que utiliza um DVR ou utiliza uma câmera IP, você consegue também. Impressoras, que eu já falei para vocês, DeskJet ou LaserJet, também a instalação e configuração no Linux é muito tranquilo, né? Multifuncionais, para utilizar o recurso de cópia de scanner, também é muito tranquilo. Fazer uma integração com Home Tier, também com Linux também. Vocês podem ver na internet que existem vários projetos de automação residencial. Grande parte utiliza soluções open source para estar fazendo isso, né? TVs de OLED, Smart TV ou Media Server aí também. Então a gente pode perceber que bastante dos usuários tem rede sem fio. Então fica despreocupado que o seu Linux vai funcionar perfeitamente, né? E para concluir aqui a nossa pesquisa, pessoal, o próximo impeditivo de você utilizar Linux. A gente sabe que a maioria dos usuários, eles utilizam os recursos básicos de informática, que é o quê? Navegar na internet, uma planilha eletrônica, um Word e uma coisa básica. Existem as pessoas que trabalham com softwares mais complexos, como o AutoCAD e Photoshop, e também, lógico, tem um mundo dos jogos, né, que são os play games. Mas existe aquela pessoa que gosta de jogar um pouquinho na internet ou algum jogo, ou existe aqueles que são afissurados com jogos, tudo que há de novidade, com a versão mais nova, com a placa de vídeo mais nova, rodar sempre no Ultra, né? Então, grande parte aqui da maioria da pesquisa não são um play game de nível avançado, mas eles gostam de jogar, né? Nós temos aí também uma das grandes empresas que está apoiando aí o próprio Linux, que é a Steam. Então ela está conseguindo migrar bastante jogos aí para a plataforma Linux. Mas a gente sabe que os grandes players que nós temos aí, dos principais jogos, foram desenvolvidos para Microsoft, que é o maior mercado, né? Infelizmente, grande parte dos jogos aí que você pega desde o Far Cry, Battlefield e outros, né, não vai rodar, infelizmente, no Linux. Então sempre você vai precisar de um Microsoft ali para estar resolvendo esses problemas. Mas lógico, espero que a indústria de games aí nos próximos anos ela consiga mudar essa visão e os principais jogos se tornem multiplataforma, né? Lógico, com o apoio da Steam, tenho certeza que isso vai acontecer. Pessoal, essa foi algumas perguntas, né, que eu fiz aí nesse questionário para tentar mostrar para vocês que não há um impeditivo em querer utilizar Linux como desktop produtivo. Tenho certeza que a primeira vez que vocês instalarem, aprender a usar e a configurar, vocês não voltam mais para Microsoft. Pessoal, agradeço a todo mundo e já aí na próxima sequência dos vídeos nós já vamos trabalhar na prática, hein? Então, siga meu lema. Bora para a prática. Abraço, pessoal!